Olá, amigas e amigos, aqui é Marcelo Rosauro, essa é mais uma aula de After Effects aqui no AFA. A aula de hoje nós vamos ver fundamentos de máscara. Máscara é um recurso muito usado em After Effects e eu vou apresentar hoje dois tipos de máscara, a máscara do tipo Alpha e a máscara do tipo Luma, que é uma máscara que apresenta uma relação entre duas camadas e você limita a visualização de uma camada através da outra. Então, um dos exemplos que eu estou apresentando é esse daqui, que é a máscara do tipo alfa. Vocês estão vendo a palavra ava aí limitando o espaço do fogo. Existe o vídeo do fogo, existe uma camada de tipografia, essa camada de tipografia está animada, só para vocês repararem que através da máscara a gente também pode fazer animação. O outro exemplo é esse daqui, que é a máscara do tipo Luma, que tem uma sensação parecida com o chroma key, só que não é chroma key, é feita através de duas camadas, uma camada de conteúdo, uma camada de máscara. Esse é um pouquinho mais sofisticado, vocês vão entender como é que isso aqui é feito. Para construir a máscara do tipo alfa, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Vou criar aqui uma composição nova. Essa composição aqui é a mesma de sempre, só que eu estou usando fundo preto. Vou escrever aqui o texto, Ava, vou aumentar um pouco o corpo aqui para ficar mais visível, esse tamanho aqui tá bom. Então essa camada de texto vai funcionar como máscara. Embaixo eu vou colocar o vídeo que vai funcionar como textura, ou seja, a textura embaixo da máscara. Para a gente fazer a máscara funcionar, se você reparar, a timeline geralmente tem essa configuração visual, com esses ícones aqui, as camadas estão aqui, e vocês apertando esse botão Toggle Switches Modes, vocês conseguem alternar entre funções diferentes na timeline. A gente precisa dessa função aqui, selecionada. Por quê? Porque a coluna de máscara está aqui, ó, Track Match. Essa coluna daqui é que é responsável pelo reconhecimento da máscara na camada da textura. Ou seja, a textura fica embaixo, a máscara fica em cima. Na camada da textura, que é o fogo, eu vou nesse item aqui onde está None e vou substituir por Alpha. Alpha quer dizer que o formato das letras vai funcionar como limitador da visualização da camada de baixo. Então, se eu clicar aqui, automaticamente o efeito já é construído. Tá vendo aqui? Então, se eu der um preview, vocês veem que o fogo está embaixo, a camada Ava está em cima e limita o conteúdo dentro do espaço das letras, que funciona como a forma. E como é uma camada à parte, vocês podem ver que eu posso animar, por exemplo. Se eu vier aqui, botar escala 0 até a escala 100%, eu posso animar aqui a minha máscara e continua o efeito funcionando. Eu posso animar tanto a máscara quanto o conteúdo mascarado, porque são camadas separadas. Então, fica fácil vocês compreenderem como é que a máscara se aplica através da coluna Track Match, indicando quem é o alfa. O alfa invertido aqui dá para compreender que é você inverter a posição da máscara. Ou seja, se eu coloco o alfa invertido, o espaço de fora da máscara é que vai ser visualizado, onde esse espaço daqui se torna transparente, tanto que eu consigo ver o fundo preto. Se eu colocar o alfa convencional, a própria forma funciona como máscara. Ok? Então é relativamente simples, uma vez orientado, fica fácil de compreender. No caso da máscara do tipo Luma, é parecido, só que a máscara do tipo Luma funciona da seguinte maneira. Eu tenho duas camadas. Vocês estão vendo que o fogo aqui tem uma configuração visual diferente? Eu tenho o fogo propriamente dito e eu tenho a máscara do fogo. É o mesmo conteúdo, é o mesmo vídeo do fogo. Só que esse vídeo foi construído exclusivamente com brancos e pretos. A máscara do tipo Luma faz com que o preto tape o conteúdo e o que for branco revela o conteúdo. E o que é interessante da máscara do tipo Luma é que as graduações de cinza também funcionam como máscara, dando uma nuance ainda mais verdadeira ao conteúdo. Então, o resultado final é esse daqui.
eu tenho meu Ava escrito por baixo, eu tenho a minha máscara e a minha textura por cima, e funciona de maneira muito eficiente quando a máscara é bem feita, quando o conteúdo é compatível com a máscara, principalmente nesse caso. Na prática, vou criar uma composição nova aqui e vou colocar aqui. Vou escrever Ava, que vai funcionar só como elemento decorativo nesse caso. Então deixa o Ava aqui. Agora eu vou pegar esses elementos, que é o mascarado e a máscara, vocês estão vendo no preview aqui. A máscara é uma cópia do conteúdo, só que em preto e branco exclusivamente. Vou colocar o conteúdo aqui embaixo da máscara e vocês reparam, eu tenho a camada da máscara, tenho a camada do mascarado aqui embaixo e embaixo de tudo eu tenho o Ava. Vocês não estão vendo o Ava agora porque o fundo do meu vídeo do fogo pleno ele é preto, então sobrepõe o texto. Para eu transformar isso aqui, essas duas camadas, em máscara, eu vou clicar na de baixo, vou acionar o item Luma. O item Luma faz com que a camada de baixo reconheça a camada de cima como máscara. Nesse caso aqui, os vídeos são muito parecidos. A diferença é que um tem pretos e brancos exclusivamente e o outro é o conteúdo propriamente dito. Então, se eu selecionar as duas camadas aqui e dar uma reposicionada, vai dar a sensação de que o V está pegando fogo por conta da sobreposição da máscara e do mascarado sobre a palavra Ava. Uma coisa interessante, toda vez que você aciona uma máscara, automaticamente a camada que funciona como máscara propriamente dita, ela é desabilitada. Então, se você habilitar aqui, você consegue visualizar a máscara. Se você desabilitar, você vê o efeito funcionando, certo? Então, esses elementos aqui, mascarado e máscara, funcionam como um efeito transparente em cima da palavra Ava. Beleza? Dois exemplos de máscara, são máscaras muito utilizadas e nesse caso aqui eu coloquei um vídeo como máscara, mascarando o mesmo conteúdo, muito parecido, só que um é o fogo com a textura real e o outro é uma textura construída exclusivamente para ser feito como máscara. Ok? Essa é mais uma aula de After Effects aqui no Ava. Um abraço e até logo.